Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao ESA Live de hoje. Vamos hoje ter o privilégio de recebermos aqui no ESA Live o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz. Vamos aguardar aí a entrada dele. Só um instantinho. Fazendo aqui alguns ajustes. Vamos lá, meu presidente. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazendo aí aos poucos, esperando o pessoal chegar, esperando o nosso presidente entrar também. Quero mandar um abraço para todo mundo aí da ESA Goiás, todos os advogados do futuro, que é o grande papel da ESA Goiás. Eu, pessoalmente, com uma preocupação muito grande desse momento que a ESA Goiás está passando, que a OAB, que a advocacia, que o país está vivendo, né? Bom dia, meu presidente. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Bom dia. Eu tô ótimo, e você? Tudo em ordem. Quero dizer que é uma alegria, uma honra, uma satisfação assim imensa para a OAB Goiás, para a ESA Goiás e para toda a advocacia brasileira, presidente, recebê-lo aqui na nossa live, num programa que começou ontem com o nosso presidente Lúcio Flávio, que esteve aqui conosco falando de medidas específicas aqui no estado de Goiás, sobre a advocacia aqui, em tempos tão difíceis, em tempos tão complicados. E hoje nós somos brindados aí com a presença sua aqui na nossa live. É um momento de muita alegria, apesar de um momento muito sério, muito tenso, podemos assim dizer, da advocacia brasileira, poder ouvir a palavra dos nossos líderes, especialmente a sua palavra, do nosso líder maior, é um alento para toda a advocacia. Seja muito bem-vindo ao ESA Live aqui da OAB e da ESA Goiás, meu presidente. Obrigado, Rafael. Primeiro, parabenizar a ESA Goiás, parabenizar o teu trabalho, parabenizar o nosso querido Lúcio Flávio, todo o trabalho, dessa brilhante trabalho que vem sendo realizado em Goiás por vocês, uma OAB que realmente é um orgulho para todos nós no Brasil, né? Uma OAB de vanguarda e você sabe da minha sincera admiração por todos vocês e pelos advogados goianos. Então, eu participo confesso que é uma mudança cultural para todos nós. Eu sou da geração de transição, né? Comecei a advogar, nem celular a gente tinha. Então é um aprendizado todos os dias. É a primeira vez que participo com esse formato de um debate, mas a vida é isso. A vida é se reinventar. Acho que o mundo que vai sair desse episódio, que o brasileiro acaba sempre muito em si mesmado, né? Tem uma dificuldade de notar que o mundo está em transformação. Um novo mundo vai ser construído a partir desse drama, dessas dificuldades que a humanidade está enfrentando. Então, certamente, esse novo mundo também terá e que exigirá de todos nós a reinvenção das nossas formas de comunicação, das nossas formas de interação, e é um prazer estar aqui à disposição de todos vocês. Maravilha, presidente. Eu quero aqui fazer uma saudação especial, como não poderia deixar de ser, a toda a bancada do Conselho Federal, que vem lhe apoiando e dando todo o suporte em todas as decisões suas e da sua diretoria, nesse momento, em prol da advocacia brasileira. E quero deixar o abraço, que foi carinhosamente pedido, deixar o abraço da nossa bancada do Conselho Federal, da OAB Goiás, especificamente, doutora Valentina Jugman, que acabou de entrar, Marisvaldo Cortez Amado, Fernando de Paula, Marcelo Terto, Dalmo Jacob, e o meu abraço, evidentemente, assim como da diretoria da OAB Goiás, especialmente do meu presidente Lúcio Flávio, que disse que se sentia muito honrado em receber. E para não deixar passar, dizer que é uma honra também fazer a primeira live do perfil do Instagram do presidente da OAB, do Felipe Santa Cruz. Foi um momento em que todo mundo está aprendendo tudo aí, né?
E aí que a gente, nesse momento, fazer por meio de uma plataforma totalmente diferente, que ninguém está muito acostumado a fazer, e você aceitar de pronto o convite da OAB Goiás para estar aqui. Muito bem. Mas, presidente, eu gostaria de, para a gente começar, dizer como que você vê o panorama geral de um país parado nesse momento, pela necessidade de um país estar parado em razão de uma pandemia mundial, um estado de calamidade pública declarado. Como é que você enxerga, em primeiro lugar, a advocacia, o exercício profissional da advocacia nesse momento do país, presidente? Primeiro, eu falo, e sempre disse isso, nossa preocupação é que não existe advocacia rica, seria uma contradição num país pobre, né? Essa crise, que é terrível e é internacional, é mundial, ela nos pega num momento que é o pior possível. O Brasil atravessa quase uma década agora, vamos aí para o 7º ano de ou recessão ou estagnação. A advocacia, que é mais de 90% privada no país, ela vive da atividade econômica. Eu me bato nisso, porque ou há retomada de crescimento econômico, ou há retomada da força da iniciativa privada no país, ou nós não teremos uma advocacia próspera. É impossível, né? Nós temos o mesmo número de advogados que os Estados Unidos, muito aproximado, e nós temos uma economia 10 vezes menor. Quando nós ficamos comparando as reações, por exemplo, da economia americana com a economia brasileira, nós sabemos da limitação que a economia brasileira apresenta ao sucesso, ao progresso das pessoas através da iniciativa privada. Então, essa crise nos colhe no pior momento, um momento onde nós já estávamos e já estamos estrangulados, onde já estamos trabalhando no nosso limite. Nós, como outras profissões, vivemos esse novo paradigma do trabalho, que está aniquilando, sim, posições de trabalho nossas, ou reinventando o nosso trabalho, ao mesmo tempo que crescem os ramos do direito, ao mesmo tempo que o mercado do direito cresce, ele também cresce concentrando renda, né? É um mercado de 50 bilhões por ano, mas é um mercado que se concentra nos grandes escritórios. Acabamos de ver uma matéria ontem da Folha de São Paulo que diz que os grandes escritórios tiveram aumento de trabalho. Agora, aquele nosso colega que trabalha na Justiça do Trabalho, no juizado, de forma autônoma, esse está em casa sem ter a quem recorrer, né? Então, nós vivemos um momento muito delicado. Sabemos que a perspectiva é extremamente dura, que aumentará, sim, o fluxo de trabalho dentro da OAB, de computadores, que nós temos que garantir que essa suspensão dos prazos eletrônicos, que se acabou sendo imperiosa pela própria adaptação a essa grande avalanche que houve de medo, de cautela, e a obediência e a disciplina às determinações da autoridade pública, nós temos que garantir que isso seja breve. A advocacia tem que voltar a produzir, nós temos que ter prioridade na expedição dos mandados de pagamento, nos precatórios, nos RPVs. Nós não podemos aceitar o colapso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, como 2 vezes aconteceu ao longo dessa semana, ou seja, parar de pagar aquilo que atende à cidadania, porque também é o cidadão que precisa desse dinheiro circulando. Todos os economistas que eu considero razoáveis e sensatos e moderados têm dito que é um momento de injetar dinheiro para circular na economia. As pessoas precisam ter gás para aguentar, ter energia suficiente para aguentar aí esses próximos meses de privação. E nós temos que garantir e lutar para que não haja uma paralisação total do judiciário e todos os dias buscar reinventar essa advocacia. E aí não é uma resposta que a OAB possa dar sozinha. O mercado também vai entrar na busca de respostas ao que o momento exige. Todos os dias nós temos que lutar para que a advocacia se reinvente. Eu tenho certeza que ela se reinventará. Ela tem uma sólida organização nacional no Brasil, dispõe de meios que nenhuma outra advocacia no mundo dispõe. Nós temos o Exame Nacional organizado, a inscrição obrigatória, o Conselho Federal equilibrando as relações entre grandes e pequenos estados em população, garantindo que todos sejam ouvidos, um Conselho Federal federativo, onde o advogado de São Paulo é ouvido, o advogado do Acre também.
Então, nós temos instrumentos, mas vai depender da nossa boa vontade, da nossa serenidade, do nosso trabalho cotidiano, porque não há mágica e não há solução que se invente sem a unidade, sem a capacidade de reflexão e de ouvir o próximo. Perfeito, presidente. Até porque a OAB ela tem que ser uma OAB para todos, independente do estado, do país, uma OAB que abraça toda a advocacia, mas que cuida com muito carinho aí da advocacia jovem, é uma OAB que precisa, de fato, abraçar a advocacia jovem, a advocacia autônoma, a advocacia individual, pensar em todo mundo, mas abraçar aqueles que mais precisam em momentos como esse, né, presidente? Fantástica, perfeita. Você me permite, eu estou aprendendo, o velhinho precisa dos óculos às vezes, mas eu estou aprendendo aqui, e tem vários colegas perguntando algo que eu queria falar que é muito importante, até porque circulou um áudio meu que era um áudio... Eu estou puxando aqui, Tando, eu tenho um pessoal que está anotando aí algumas perguntas, e algumas perguntas vão sendo feitas, você pode ficar à vontade para ler e responder, e o que passarem, eu também trago elas. É porque eu estou concordando com as pessoas. Veja, a minha posição no primeiro momento e do sistema OAB foi que os processos virtuais não fossem suspensos. Mas o que aconteceu naquela primeira semana? Nós começamos a ter, nos estados, medidas que não eram unificadas, por exemplo, de trânsito, de transporte, de funcionamento ou não das salas da OAB. Parcela substancial da nossa advocacia começou a dizer nesses estados que não tinha como peticionar de casa, não tinha instrumental para isso, porque eu usava, por exemplo, no Rio de Janeiro, há uma sala da OAB que atende 1.000 advogados por dia. Parte da advocacia trabalha nesses espaços. Então, nós passamos a ser premidos e também por notícias das autoridades, e eu acho que nessa hora nós temos que ser disciplinados em relação às determinações das autoridades de saúde, de que o razoável seria um período de transição com a suspensão dos prazos. Veja, em muitos estados, eu louvo isso, quero parabenizar, nós estamos mantendo o trabalho do processo virtual, ainda que os prazos não estejam correndo. E aí nós vamos olhar, no caso a caso, na forma do CPC, aos casos de força maior para a suspensão desses prazos. O que nós temos que insistir? Eu estou peticionando hoje, eu estava em reunião com a diretoria virtual, eu suspendi para essa nossa conversa e vou voltar para a reunião. Nós vamos requerer hoje a volta e ampliação das medidas de urgência do processo virtual e nós vamos insistir que ele retorne efetivamente ao ar de forma plena após a suspensão, digamos, de transição e a adequação que se deu até o dia 30 de março pela publicação do CNJ. Então, nós estamos muito preocupados, sim. Não pode se criar uma situação onde uma parcela das pessoas que tem condições de aguentar um período maior de privação possam esperar tranquilamente o fim desse... Tranquilamente não, porque todos estamos sofrendo muito, cada um com o seu drama, mas possa esperar, tenha condições objetivas de esperar o fim desse prazo, enquanto uma parcela substancial da nossa classe, e principalmente além da nossa classe, porque nós trabalhamos para o cidadão precisa da justiça funcionando. Nós sabemos que nós somos esse porta-voz, essa ligação com uma cidadania que desesperadamente vai precisar do judiciário, porque novos conflitos nascem, novos dramas estão se estabelecendo, novas respostas precisam ser dadas pelo Poder Judiciário junto com aquelas antigas que já, por falta de celeridade, falta de tudo que nós queríamos para um judiciário melhor, já não conseguíamos dar. Perfeito, presidente. É um tema que está todo mundo questionando mesmo, a respeito desse tema da suspensão dos prazos, que suspender prazos não significa interromper processos, né? Algo que a gente vem falando muito. Os processos eles precisam continuar em sua marcha. Afinal de contas, apesar de suspensos, alguns prazos podem ser, inclusive, cumpridos por iniciativa da advocacia que tem condições de cumprir aquele prazo. O judiciário não está de recesso, é importante lembrar isso. As medidas urgentes e até as medidas não urgentes precisam continuar andando nesse momento. Aqui em Goiás, presidente, por exemplo, nós temos sessões de julgamento virtual que elas vão continuar.
acontecendo. E só não vai acontecer se o advogado se inscrever para sustentação oral. Aí aquele processo da sustentação oral tira de pauta até que se possa agendar. Fora isso, o tribunal vai continuar trabalhando, vai continuar julgando. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 18ª Região já disse isso, ó, nossa sessão virtual não para, o que é muito bem-vindo. Mas ainda sobre a questão dos prazos, alguns colegas estão fazendo uma observação interessante, presidente. Para reflexão, é claro que é prematuro pensar nisso, é prematuro ter uma posição sobre isso, mas o pessoal começa a questionar. Seria o caso de pensar, caso a gente tenha uma suspensão de prazos dos processos por todo esse tempo, numa redução de uma suspensão de final de ano prevista no CPC? Sim, com certeza. Só que eu acho que nós temos que tratar da crise cotidianamente de forma serena. Nós não podemos pedir e requerer tudo ao mesmo tempo, né? Nós estamos estabelecendo um diálogo com o Conselho Nacional de Justiça. Eu quero aqui reconhecer, eu tenho falado permanentemente com o ministro Toffoli, que também fala com as associações de magistrados, com todos que incluem, que integram o sistema de justiça, né? Nós temos que ir tratando dos problemas para e passo. Eu acho que o nosso problema maior hoje é a volta do processo virtual de forma o mais ampla possível. E aí nós vamos ter que tratar dos casos específicos. Pessoas que não vão conseguir cumprir seus prazos. E aí nós vamos tratando com bom senso e razoabilidade de caso a caso, né? Também não temos que nos adiantar em grandes suspensões, em grandes medidas que serão tomadas ao longo do ano, quando as autoridades de saúde nos derem um quadro mais claro do que vai acontecer, né? E que nós vamos ter aí o impacto maior ou menor conforme o tempo de suspensão do trânsito das pessoas, do funcionamento das medidas paliativas que nós estamos procurando. Então, cotidianamente, eu entendo que hoje é a volta do prazo, é a volta do pleno funcionamento, dentro do possível, numa nova cultura que, claro, vai ampliar muito o processo eletrônico. Só que o nosso processo eletrônico, nós investimos bilhões, e falo nós, o povo brasileiro, na digitalização, na minha geração de vida, né, de profissional, eu tenho aí quase 30 anos de formado, do tempo da costura do processo até hoje, houve uma mudança enorme na digitalização. Agora, a mentalidade do processo ainda é muito da costura, da juntada, né? Ainda é um processo que não se revolucionou do ponto de vista que o próprio meio possa fazer essa transformação. Esse é um momento que vai impor isso, né? Então, o processo, a conclusão, todo o ritmo do processo, me perdoem os processualistas podem querer me matar nessa nossa live aqui, mas toda essa transformação se dará por necessidade. Guimarães Rosa dizia que o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Nós precisamos e nós vamos ter que nos reinventar. É claro que com isso vamos adequando a questão da sustentação, pontuando aquilo que não concordamos. Olha, não dá para gravar a sustentação para ver se o juiz ouve quando quer ou quando não quer. Nós vamos ter que, ponto a ponto, enfrentando as angústias cada dia com o seu desafio. Presidente, e a gente tem também uma questão muito relevante nesse período que interessa a toda a advocacia, até por questão de sobrevivência, não só da advocacia, como da sociedade, dos constituintes. Sei que a OAB tem feito um trabalho muito bacana sobre isso, é importante falar sobre isso, que é a questão de levantamentos, alvarás, os atendimentos bancários que o senhor falou de passagem na primeira intervenção. Explicar um pouquinho como tem sido a postura da OAB com relação a isso, o que fazer, qual o caminho para que a gente possa garantir a advocacia, levantamento dos valores, alvarás, RPVs e demais questões econômicas nos processos. Há um comitê de crise estabelecido no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos lá nossos representantes, temos uma boa relação também com outros representantes de outros setores do sistema de justiça. E nós temos também um representante do Conselho Federal, que é o Francisco Caputo, Kiko Caputo, que é um conselheiro federal pelo Distrito Federal. Nós estamos no âmbito desse comitê de crise, ressaltando o tempo todo que é prioritária a questão dos mandados de pagamento, dos alvarás, dos RPVs, tudo nesse sentido. Na outra ponta, veja, e isso é muito importante dizer, porque eu estou vendo aqui
estou pensando várias coisas ao mesmo tempo, estou aprendendo. É muito importante dizer que na outra ponta nós temos os nossos presidentes de seccional, que são a ponta de combate desse problema em cada estado, porque ainda que exista uma política nacional, nós ainda não temos um sistema único de processo eletrônico no país inteiro, ele não é uniformizado e há polêmica sobre essa uniformização, alguns defendem, alguns condenam, e nós temos relações variadas de tribunais em cada estado. Então, através dos presidentes de seccional, que têm feito um trabalho exaustivo, de luta, nós estamos tratando com cada tribunal, dentro do mesmo princípio, volto a dizer. Prioridade nos pagamentos, porque é interesse da sociedade que esse dinheiro circule o mais rápido possível, atendendo a quem precisa, e a volta dentro do possível, o mais rápido possível. A normalidade é impossível, até que possamos sair do isolamento que estamos nos impondo ou adotando a partir da determinação das autoridades, mas, com certeza, há um padrão de normalidade, há um nível de normalidade que seja garantido, que garanta o funcionamento do judiciário, o funcionamento do nosso sistema de justiça. Perfeito, presidente. E tem uma questão importante, aí eu quero só repetir para todo mundo que está fazendo uma série de questionamentos aí na live a respeito de RPVs, levantamentos. O pessoal falou aí de determinadas escrivanias que estão exigindo que vá até o tribunal para validar assinaturas. E o que o presidente disse, eu acho que vale muito a pena, as OAB seccionais, localmente. Aqui em Goiás, por exemplo, nós colocamos à disposição da advocacia um WhatsApp de plantão. Está lá no site da OAB, nos Instagrams da ESA, da OAB, para ajudar a advocacia nesses levantamentos. E as seccionais em cada estado estão sendo estimuladas a fazerem os seus plantões e ajudar a advocacia a resolver essa questão. Vem uma orientação do Conselho Federal desse sentido, estimulando que as seccionais façam isso, certo, presidente? Não dá para o Conselho Federal concentrar as questões pontuais de varas específicas em cada cidade, em cada estado, relacionada a esses levantamentos. Presidente, nós temos que usar, Rafael, desculpa te interromper, nesse momento, nosso sistema serve para defender a nossa sociedade, essa é a história da advocacia brasileira, e serve para fortalecer a advocacia para que ela possa defender o cidadão. Nós criamos ao longo das décadas, nós vamos fazer 90 anos no dia 18 de novembro. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil completará seus 90 anos. Gerações anteriores à nossa, com muito sacrifício, construíram um sistema que se organiza em mais de 1000 subseções, uma entidade que se organiza em rede onde todos somos dirigentes, todos somos integrantes da Ordem dos Advogados. Alguns, em algum período, estão cumprindo missões de direção e depois voltarão a ser o que são, advogados que integram a Ordem dos Advogados. Todos somos absolutamente horizontais nessa linda entidade que nós criamos, nesse patrimônio da advocacia brasileira. Agora, ele só existe, ele só tem prédios, ele só tem estrutura, ele só tem eleições a cada 3 anos, se ele pudesse servir a advocacia e a sociedade brasileira. Nesse momento, nós temos líderes espalhados por todo o país. E esse líder de uma subseção, que para mim é o mais heróico dos líderes, porque muitas vezes ele está sozinho contra um juiz único, contra uma autoridade que não compreende o papel da advocacia, ele é o melhor e mais capacitado instrumento que nós temos nesse momento. O Conselho Federal o que fez? Liberou verba para as seccionais, porque nós tínhamos implementado um modelo de austeridade muito, muito duro nos últimos meses, e com isso nós tivemos condições de, na última quinta-feira, distribuir uma verba substancial para que as seccionais continuem a pagar as suas obrigações, continuem a funcionar para bem atender a advocacia. E na ponta, ninguém melhor do que essa liderança da subseção, da seccional, conselheiro seccional, para saber em cada estado como devemos agir, dentro de uma orientação nacional que é essa: prioridade no pagamento dos alvarás, dos mandados, dos RPVs, dos precatórios, ampliação de prazo, não permitir que os bancos públicos colapsem nessa hora, porque é muito sério isso.
né? Essa semana eu volto a esse ponto. Nós falamos com Caixa e Banco do Brasil, e eu peço aqui publicamente, não pode haver, da parte da autoridade pública, qualquer vacilo nesse momento, né? Nós temos que ter, inclusive, a desburocratização para que a economia não pare mais do que já vai parar. E, claro, da parte do Conselho Federal, dar sustentação, essa é a busca que nós vamos fazer junto com as seccionais, para a situação daqueles que vão se encontrar em situação mais desesperadora. Essa é a grande resposta que nós procuramos. Estamos levantando fundos para ver se esses fundos se revertem em cestas básicas, em remédio, porque a nossa preocupação é que, se isso demorar por um prazo que seja necessário para salvaguardar as vidas, por um prazo maior, nós vamos precisar socorrer com alimentos parcela da nossa classe. E era justamente essa a próxima pergunta que eu ia fazer, presidente, de o papel também de assistência, né, feito pela Caixa, pelas OABs, pensar em estimular aí junto aos bancos linhas de crédito especiais para manutenção dos respectivos escritórios. Essa ajuda do Conselho Federal é o que vai possibilitar as seccionais sobreviverem. Aqui em Goiás, por exemplo, a OAB Goiás, ela disponibilizou, mediante solicitação, o adiamento do vencimento da parcela da anuidade desse mês. Dentro de cada seccional, cada um vai se organizar dentro do que ela pode também, porque as seccionais elas precisam se organizar financeiramente, não é? E cada realidade é uma realidade diferente. Não fosse isso, presidente, essa disponibilidade e estar pronta de imediato, inclusive com recursos financeiros pelo Conselho Federal, isso não seria possível. Agora, a grande pergunta existe previsão, se a crise agravar, de mais ajudas a respeito aí pela Caixa de Assistência ou estímulo de linhas de crédito especiais para a advocacia nesse momento de complicações econômicas decorrente da pandemia? Sim, nós estamos procurando um banco nacional, entramos em contato com a Caixa, estamos procurando outros bancos para que possamos abrir uma linha de crédito, se necessário for, que sejamos avalistas, porque nós confiamos na boa-fé e conhecemos a boa-fé da advocacia. Ela vai pagar, ela vai voltar a trabalhar e vai quitar e vai pagar, porque nós sabemos a força da advocacia brasileira, né? Então, nós estamos dispostos, inclusive, nós estamos tentando acelerar isso com o levantamento patrimonial nosso, de avalizar uma linha de crédito para a advocacia nacional. Mas precisamos de ousadia dos administradores dos bancos, que estão aquém da sua resposta até o momento, um setor que só cresceu, que só faturou nos últimos anos do Brasil, 120 bilhões de lucro distribuído nos últimos 3 anos. Precisamos que o setor financeiro brasileiro, que é saudável, como diz o Banco Central, que bom que seja saudável, um problema a menos nesse momento, um gravíssimo problema que seria, mas que esse setor seja mais ousado. A Ordem tem procurado, está procurando bancos, mas precisa de um banco que tenha capilaridade de estrutura. Ela está disposta a, dentro dos seus limites, autorizar o aval para setores da advocacia para esse capital de giro, e nós temos e esperamos ter novidades nos próximos dias. Mas lanço aqui o meu desafio, sei que minha súplica, né? Humilde súplica de um brasileiro. Sei que há diretores jurídicos, pessoas que têm influência que estão nos assistindo. Os bancos precisam de ousadia nesse momento. O dinheiro tem que circular. O dinheiro que o Banco Central anunciou, 1 trilhão e 200 bilhões, que houve a redução do empréstimo, do depósito compulsório. Esse dinheiro precisa chegar à mão do cidadão. Nós estamos dizendo que há um método aqui. Nós estamos dispostos a sermos avalistas de um valor substancial, para abrir uma linha de crédito a juros realmente baixos. Não adianta fazer os juros que se faz aí, médio de cheque especial de 15%, que é o que alguns estão indecentemente nos propondo. Um juros que seja uma taxa de juros que seja realmente compatível, inclusive com a redução da taxa Selic, com a redução da taxa de juros, até porque nós sabemos que a advocacia é um setor confiável e que vai pagar esses valores quando essa tempestade passar. Maravilha, presidente. Uma outra pergunta que o pessoal está fazendo, na verdade, o Conselho Federal da OAB, a própria OAB, já fez o seu pronunciamento a respeito, e é importante esclarecer
a necessidade disso e, na verdade, a impossibilidade de fazer diferente, que é a suspensão do exame de ordem, né? Não é possível realizar exame de ordem com ninguém podendo sair de casa, com a pandemia. Não é uma vontade da OAB suspender o exame de ordem, mas eu gostaria que você falasse um pouco disso para esclarecer para todos que estão perguntando, presidente. Eu te agradeço, Rafael, e como é dura a vida de presidente, de líder de ordem. Quer dizer, eu passei o início da semana passada com todos os dramas que nós enfrentamos com o pedido dos estudantes, de previsibilidade, né? Eu relutava, confesso a vocês, porque a data estava muito distante ainda da segunda fase do exame. Sei que há uma série de projetos de vida que estão pautados em cima desse planejamento, de expectativas, casamentos, sonhos que são postergados, mas havia um pedido em massa, principalmente nas minhas redes sociais, desse adiamento. Esse adiamento ele acabou se dando por força desses acontecimentos. É óbvio que não nos satisfaz. Eu estou vendo aqui perguntas sobre... nós lutamos todos os dias pelo aprimoramento da prova. Eu sei que a prova é muito difícil. Os estudantes concordam comigo que ela precisa ser uma prova cada vez mais estável, clara, e nós lutamos para isso. Nós não estamos fechados a correções dogmaticamente no modelo de autoritarismo, onde nós somos donos das respostas, mas nós precisamos ter esse filtro. Esse filtro é a salvaguarda da cidadania, a salvaguarda do próprio profissional. Ele recebe um selo de qualidade que as outras profissões hoje buscam diante do mercado. Nenhum estudante ignora o drama dessa hiperquantidade de vagas. Nós tivemos 900 mil estudantes de direito inscritos nesse exato momento. Há uma outra advocacia cursando as faculdades de direito. E nós temos que ter esse controle. Ele é perfeito? Não. Ele é exato? Não. Ele é uma obra humana, em permanente adaptação. Agora, é uma prova nacional que se organiza 3 vezes ao ano, com reconhecimento da sua lisura. O filho do mais importante advogado não tem acesso, assim como aquele que pagou com um esforço, estudando à noite, trabalhando de dia a sua faculdade, tem a mesma situação republicana de concorrer em condições iguais numa prova que é absolutamente limpa, uma prova que é honesta, uma prova que é limpa, agora é uma prova que está em permanente adequação, em permanente evolução. Peço paciência aos candidatos. Há algumas pessoas perguntando sobre um pedido de prisão. No meio de tudo isso, ainda tem a fake news, a notícia falsa, a exploração da boa-fé das pessoas que estão angustiadas, esperando o exame de ordem. Houve uma liminar em Brasília, nós já gravamos dessa liminar, nós vamos cumprir essa liminar, nós cumprimos ordem judicial. Enquanto ela estiver valendo, ela terá da nossa parte obediência. Nós pedimos ao juiz que a associação que é a autora dessa ação informe quem são os 200 representados por ela, porque não é uma substituição plena, não é um sindicato, é uma associação que representa aqueles que foram a juízo e tem que autorizar a isso. Nós estamos aguardando essa lista e eu peço a todos, vamos ter tranquilidade, criar mais tumulto, criar mais problema, mais notícia falsa, dizer que a OAB não está cumprindo uma decisão de uma prova que está suspensa, não contribuir com o momento que o país precisa cuidar do que importa, que é a saúde dos nossos, a saúde dos mais velhos, principalmente, e a volta ao trabalho e atender e estender a nossa mão àquele colega nosso que precisa mais, que não tem do que viver após alguns poucos dias da justiça parada. Perfeito, presidente. Muito bom. Tem uma outra questão que o pessoal levanta e tem perguntado e tem questionado, que eu acho que é importante a gente falar da posição institucional da OAB e da posição da OAB a respeito disso, é que me parece que está havendo um pouco de... O senhor já falou isso no começo da live, mas uma live é sempre bom a gente repetir um pouco as coisas para quem vai chegando depois. Me parece que está havendo um pouco de ansiedade de querer resolver problemas futuros em um momento presente, né? Aí as pessoas começam a levantar pontos de assuntos que não chegaram ainda. E aí o pessoal fala de não só redução ou fim do recesso forense, as pessoas já falam em mudança de calendário eleitoral, as pessoas falam em uma série de medidas que me parece que não é o momento, não é isso, presidente?
Sim, nós não podemos, de antemão, congelar o Brasil pelos próximos 12 meses. Nós não podemos, nós não somos donos dessas respostas. Se há algo que esse episódio está nos ensinando, Rafael, a todos nós, aqueles que estão aí, quase 500 pessoas, eu estou vendo aqui, nos dando a honra de estar acompanhando isso, eu te agradeço demais esse convite. É dizer, nós precisamos admitir a nossa humanidade, a nossa incapacidade de dizer com clareza quando esse drama vai acabar. Temos que confiar nos cientistas. Temos que dizer que as pessoas que estudaram este tema, é a mesma coisa de um cliente que chega ao seu escritório dizendo que peça você vai fazer. Né? Doutor, pede logo a liminar. Né? A gente sabe o que é isso. Você estudou a vida inteira para saber qual é o melhor encaminhamento. E a nossa humildade nesse momento vamos ter nossas prioridades, vamos garantir quem precisa mais. E todos esses outros encaminhamentos serão enfrentados no seu devido tempo. Ou nós vamos transformar o debate público em algo inadministrável. Perfeito, presidente. Caminhando para o fim, a gente tem um último tema que o pessoal levantou. Me parece agora que em tempo de quarentena, todo mundo em casa, todo mundo pela internet, todo mundo mobilizando aí pela internet, né? Volta para o centro do debate, algo que, na verdade, no Conselho Federal já estava muito atento, a questão da publicidade na advocacia, a questão de manifestação sobre os temas online. E nós temos aí um diretor do Conselho Federal, o Ari, à frente de diversas audiências públicas para repensar aí as normas de ética e publicidade na OAB. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, presidente, para a gente, nesse momento em que a gente está todo mundo na internet, em casa, que é importante a gente lembrar que as normas éticas estão em validade e que o Conselho Federal está aberto para pensar em novas soluções, não é isso? Diz que a crise se dá quando o velho já morreu e o novo ainda está por nascer. Esse novo vai nascer, inexoravelmente nascerá. Nesse novo mundo, as pessoas não circularão tanto pelos centros da cidade, não passarão na porta dos escritórios como o nosso modelo historicamente preconizou. A advocacia comuns público, uma advocacia, digamos, não propagandista, uma advocacia não mercantilista. É um modelo que deu certo no Brasil. Mas nós temos que nos modernizar, nós temos que priorizar os debates e os enfrentamentos e a adequação a esse novo mundo que vai nascer, que é o mundo dessas relações, e também devemos admitir que esse novo mundo vai exigir novas respostas na forma da nossa comunicação também com os clientes e com a própria advocacia. Tapar o sol com isso é lutar, é como jogar pedra nas locomotivas, o que se fazia no início da Revolução Industrial. É inútil, né? Lutar contra um futuro que necessariamente virá. A ordem tem que estar aberta a usar essa estrutura e essa capilaridade que ela tem para, com responsabilidade, sem abandonar os princípios do passado, os exemplos que nos trouxeram até aqui, ser capaz de modernizar também a sua comunicação. Perfeito, presidente. Ontem, nosso presidente aqui da OAB Goiás, Lúcio Flávio, disse uma frase que marcou muito. E toda live a gente está tirando uma frase dita na live que marca bastante a live, que foi com cautela, mas com coragem. É o que a gente espera da advocacia, que tenhamos nesse momento bastante cautela, saber que é um momento complicado da advocacia brasileira, mas que tenhamos também muita coragem. Hoje você, presidente, nos disse muitas posições interessantes aí representando a advocacia, mas uma frase marcou nós aqui da ESA Goiás, que precisamos garantir a nossa humildade e a nossa humanidade. Acho que isso é um ponto primordial, acho que é a grande lição desse momento, que nós precisamos garantir nossa humildade e humanidade nesse momento da advocacia. Presidente Felipe Santa Cruz, eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, em nome de toda a advocacia do Estado de Goiás, de toda a advocacia que acompanhou, das milhares de pessoas que a gente vai ver no final da live que estiveram conosco, uma média de praticamente 500 pessoas acompanhando aí o tempo inteiro online. Gostaria de dizer também que a advocacia brasileira confia no Conselho Federal e na sua diretoria para que sejam tomadas medidas corajosas, presidente. Agradeço muito a você por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui conosco e por estar aqui também.
E aí eu deixo aí com você a fala para algumas considerações finais, agradecimentos que eu poderia fazer. Rafael, eu te agradeço demais o convite, uma experiência maravilhosa. Quero agradecer as mensagens, receber também e agradecer as críticas. Eu acho que é isso, né? É momento da gente tentar acertar todos os dias, né? Vamos errar e vamos começar de novo no dia seguinte, buscando acertar, vamos acertar e vamos errar. Acho também que é o momento de voltarmos, eu falo disso de humanidade, para aquilo que não está certo, né? De abraçar o próximo, né? Aí no sentido figurado, porque o momento é de isolamento, mas abraçar com o coração, né? De cuidar dos mais velhos, de cuidar dos nossos filhos que estão em casa angustiados, vendo notícias e sem entender que mundo é esse, né? Uma geração que vai ter para sempre essa história no seu coração. Então, ter essa serenidade. Nós não somos uma coisa só. Nós somos profissionais, representamos pessoas que estão sofrendo também, que precisam de nós e também estão no nosso WhatsApp querendo o nosso apoio. Nós somos pais, somos mães, somos filhos. Eu acho que é hora de serenidade, preservando acima de tudo a vida e as nossas relações. O mundo que nós vamos reconstruir é um mundo que depende dessa caminhada, que se dá todos os dias. Então, eu tenho dito ficar em casa, sereno, se alimentar bem dentro do possível, dormir dentro do possível, para que nós tenhamos estabilidade e possamos voltar ao trabalho. Voltar aos prazos é o que queremos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, vou te anunciar em primeira mão, agradecendo, que são os meus conselheiros federais de Goiás, não são do Lúcio Flávio, não, tá? Porque são pessoas que a gente conta para tudo, né? São heróis lá no nosso Conselho Federal. Dizer a todos que já se reunirá na segunda-feira, numa videoconferência, o Conselho Federal para estabelecer as práticas e as regras do processo virtual. A sessão de abril já se realizará no processo virtual. A ordem não vai parar. Dentro das nossas limitações, nós seguiremos trabalhando e atendendo a advocacia, que é essa nossa missão, a advocacia, a sociedade, acima de tudo, servir ao país nesse momento. Perfeito, presidente. Muito boa notícia. Tenho certeza que o Conselho Federal vai atender o chamado da diretoria e vai se mostrar firme aí em prol da advocacia, de toda a advocacia, da jovem advocacia, da advocacia experiente, da pequena advocacia, da grande advocacia. Somos uma instituição de toda a ordem e para abraçar quem mais precisa da ordem nesse momento. Eu quero aqui, presidente, agradecer todo o Conselho Federal, toda a diretoria do Conselho Federal, agradecer muito, novamente, a sua presteza, humildade, simpatia e representatividade, o papel de grande líder da advocacia que você está fazendo. E gostaria de agradecer também a cada membro de OAB que acompanhou nossa live, aos presidentes de seccionais, agradecer aos meus queridos co-irmãos diretores de Escola Superior de Advocacia que estiveram aí, agradecer o pessoal dentro das escolas superiores de advocacia. Nós temos o nosso subgrupo da LIRE, agradecer e mandar um abraço aí para o pessoal da LIRE, cada presidente de subseção, os diretores da ESA Goiás, coordenadores da ESA Goiás nas subseções, e a cada advogada, advogado e futuros advogados que nos acompanharam, presidente. Deixar aí o nosso abraço carinhoso a todos. E dizer para todos que estão acompanhando nossa ESA Live, que já temos confirmados aí os 3 próximos convidados da ESA Live aqui, da OAB Goiás. Amanhã nós vamos falar sobre relações de consumo em tempo de calamidade pública com Luciano Tim, que é um professor que fala bastante sobre direito econômico e direito consumidor. Na sexta-feira vamos estar com Lênio Streck aqui na nossa ESA Live. E na segunda-feira com a nossa querida conselheira federal, Luciana Nepomuceno, para ela fazer uma análise do ponto de vista jurídico eleitoral, se esse momento viabiliza ou não um debate sobre suspensão do processo eleitoral do ponto de vista técnico aí da professora Luciana Nepomuceno. A ESA Live, ela tem esse objetivo de estar trazendo sempre aí para todos da advocacia de Goiás e do Brasil inteiro temas que são relevantes para a advocacia. E a você, presidente, eterna gratidão. Conte sempre, não só com a AB Goiás, mas conte sempre também com toda a advocacia naquilo que é importante para a advocacia e na salvaguarda dos direitos da advocacia brasileira. Obrigado, irmão. Obrigado aos colegas de Goiás. Obrigado a todos que acompanharam a
essa nossa participação. Um forte abraço, bom dia a todos. Tchau, obrigado, pessoal. Até a próxima.